E aí, galera do segundo ano do COP, tudo bem? Sou eu de novo, professor Vitor Crete. Sejam bem-vindos aqui em casa mais uma vez. E antes da gente começar, eu só queria lembrar, essa aula é uma continuidade da aula anterior, que a gente falou sobre o período regencial. E eu falei para vocês, havia explicado que eu ia dividir a aula em dois momentos. O momento que eu ia falar de toda a estrutura política e depois de um momento muito importante, um dos mais cobrados, que são as chamadas revoltas regenciais. É verdade que essas revoltas regenciais, elas são muito, eu vou falar de maneira muito simples, muito superficial, porque é o que cobra de vocês, tá? Na verdade, nas provas de vestibular, elas são muito mais cobradas em conjunto do que para trabalhar nos aspectos de cada uma delas. Bom, então o que eu fiz? Além da aula que eu vou mandar para vocês por slide, já mandei, na verdade, eu vou mandar também uma tabela com todas essas revoltas, até para vocês se organizarem e poder comparar isso mais facilmente na hora de estudar, beleza? Então vamos lá, vamos começar agora a estudar as revoltas regenciais. Vamos lá, amigos. Bom, primeiro, por que vai rolar esse tanto de revolta no período regencial? Primeira coisa, o Brasil nasce com uma dívida enorme, uma profunda crise econômica, agravada por um conjunto de acordos econômicos assinados por Dom Pedro I, perdão, com a Inglaterra, com Portugal. O Brasil está quebrado desde a independência. Para piorar, o Dom Pedro tinha sido um governante extremamente autoritário. Então isso foi gerando sentimentos como o sentimento de autonomia de algumas províncias quererem se separar do Brasil, ou no mínimo, sentimento federalista, que é o quê? Diminuir o poder central e garantir um poder maior nas províncias. Até como isso sendo visto como uma forma de resposta à crise econômica, certo? Então, começava a crescer esse sentimento federalista e autonomista nas províncias. Terceiro aspecto importante. As elites regionais, as elites de cada uma das províncias também estavam em disputa, estavam em conflito entre elas, o que acabava aumentando ainda mais essa característica, né, desses conflitos todos, dessas violências todas. Um outro ponto importante, que eu acho fundamental a gente ver aqui também, é que não havia legitimidade para a regência. Bom, o que é legitimidade? É aquilo que justifica o poder de um governante. No Brasil se tinha uma constituição monarquista, uma história recente, mas uma história monarquista, e as pessoas não estavam acostumadas com esse ambiente político mais democrático, marcado por eleições. Então, as pessoas não respeitavam muito esse governo eleito, certo? Mas uma outra coisa também, essas questões são muito mais vinculadas à elite. Mas existia também as pessoas mais pobres, né? Que eram afastadas da política, elas não tinham participação política quase que nenhuma, não é? E quando tinham era muito pequena, ainda nas primeiras fases ali das eleições e tal. Lembra que o voto era censitário, era determinado pela renda. E além disso, com a crise econômica, agravava-se ainda as péssimas condições de vida dessas populações mais pobres. Ou seja, tanto pobres quanto os homens das elites, eles estavam descontentes no período regencial, certo? Carro barulhento aqui. Bom, o que acontece? Então é a partir disso, desse contexto, que nós vamos entender o quê? Que vai surgir um monte de revolta no Brasil. Eu selecionei algumas, eu poderia ficar aqui meses falando que tem um monte mesmo no período regencial. Então, assim, poderia falar de um monte, mas eu selecionei algumas, as que mais caem, as que aparecem nas provas de vestibular, as que caem, as que aparecem em livros didáticos e tal. Então, eu não falei daquelas mais obscuras, mais distantes, eu nem citei, certo? Detalhe importante: apesar dessas características serem gerais, cada uma delas tem suas próprias particularidades, suas próprias peculiaridades e conjunturas locais, temporais, etc. Beleza? Mas nesses 10 anos, arredondando aqui de regência, nós teremos um monte de revoltas. Nós vamos falar uma por uma, a partir de agora, dessas regências, dessas revoltas, ok? Vamos lá. Primeira delas, Guerra dos Cabanos. Parênteses. Não confundir com a próxima, que é a cabanagem, tá? Guerra dos Cabanos vai acontecer na província de Pernambuco, beleza? Entre 1832 e 1835. Basicamente é o quê? É uma revolta popular mesmo, feita no campo, onde pequenos proprietários, camponeses, indígenas, homens escravizados, insatisfeitos com a regência, e a regência acabou de começar, tá? Vão exigir o retorno do imperador, tá certo? Então, praticamente, o que nós teremos aqui é justamente uma revolta organizada para voltar o poder para as mãos do imperador. O imperador que nesse contexto tinha 6 anos, certo? Mas os caras estavam cansados desse jogo político e achavam que todo o problema da crise econômica e tudo mais estava nas mãos da regência.
Essa revolta foi combatida, não é, por um cara chamado Manuel Carvalho Paes de Andrade, que tinha sido líder na Confederação do Equador, que depois tinha sido incorporada ao exército brasileiro e tudo mais, certo? Basicamente, como era no campo, usou-se a tática da guerrilha. Ataca o exército, ataca as estruturas de poder e foge, beleza? Foi violentamente reprimida e suas principais lideranças presas e depois condenadas à morte, beleza? Segunda, muito mais famosa, muito mais importante, é a cabanagem no Pará, certo? Lembra que o Brasil era império porque era a junção do reino do Brasil com o reino do Grão-Pará e Maranhão. Então, o Pará era uma região distante, onde o poder demorava mais a chegar, não é? E mais do que isso, ali era uma região que durante o período colonial tinha uma relação muito mais próxima, diretamente com Portugal, do que com o Rio de Janeiro. Quando vem a independência, rompe-se essa relação entre o Pará e e Lisboa. E isso leva a região a entrar numa crise econômica assim, gravíssima, né? Gravíssima. E isso vai fazer com que essa população se revolte. Por isso que essa daqui também tem uma base popular. Quem são os revoltosos? Índios, mestiços e alguns poucos escravizados que existiam no Pará. Não existiam muitos, a população maior ali era de indígenas e mestiços. Basicamente, o que esses caras queriam? O retorno do imperador, o retorno do catolicismo como religião oficial. Então você tem uma crença também meio mística de que esse governo novo que surgia era um governo não católico, que não tem nada a ver, tá? Mas era uma crença mesmo que existia, que o governo regencial ele era um governo ateu e etc. Desejavam ter mais liberdade e havia também um princípio xenófobo, tá? Havia também um princípio xenófobo aqui sobre a influência inglesa na região e etc. Tá certo? Foram derrotados, sobretudo porque fechou o Rio Amazonas e invadiu a região do Pará, de Belém, pela costa. Foram derrotados mesmo, não é? Mas teve algumas importâncias, alguns elementos que são importantes aqui. Olha só, primeiro, ele nasce a cabanagem de uma disputa das elites locais, que depois transborda das elites para a população, que pega em armas e violentamente reage e toma o poder, sendo o primeiro regime político a tomar o poder. A repressão é tão violenta que a população de 150 mil pessoas em Belém vai ter uma taxa de mortalidade de 20%, morrendo 30 mil pessoas nesses 5 anos de conflito, certo? Talvez a mais famosa dessas revoltas regenciais seja a Revolução Farroupilha, ou simplesmente Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né? Essa revolta gaúcha. Dessas que a gente falou até agora, é a primeira elitista, né? E é formada por quem? Por grandes proprietários de terra, criadores de gado, sobretudo gado que era usado ali para produzir charque. Lembra que a gente falou até sobre a ocupação do sul, não é? Eu falei sobre a produção de charque. Então, esses caras estão existindo ali, estão produzindo charque, e também por alguns indivíduos vinculados a cidades, mas de classe média e tal. Esses caras sempre se sentiram distantes do Brasil, sempre tiveram um desejo de autonomia, né? Até pela própria formação da colônia de Sacramento, que a gente já falou lá nas aulas de mineração e tal. E também estavam extremamente emputecidos assim, com a quantidade de impostos que eram pagos, né? Com a formação do Império, a região do Rio Grande do Sul passou a pagar muito mais impostos do que pagava antes. Na verdade, antes do Império, no período colonial, praticamente não se pagava. Era um comércio todo feito à margem assim, do governo central, né? Sem contar que eles eram contrários à formação da Guarda Nacional, que eles achavam que era um braço violento do Estado, e era mesmo, que era um braço violento do Estado, mas talvez o elemento mais importante é a questão do charque. Por quê? Porque eles criticavam a falta de protecionismo econômico ao charque gaúcho em comparação ao charque argentino e uruguaio. O charque que vinha da Argentina e do Uruguai pagava pouquíssimo imposto e, portanto, ele competia muito de maneira igualitária com o charque gaúcho. E isso causava, segundo os próprios farroupilhos, os próprios farrapos, né, causava uma concorrência desleal, certo? O que eles queriam? Né? Primeiro, proclamar uma república, na verdade duas, República Piratini, República Juliana. Desculpem, aumentar, sobretudo, os impostos sobre o charque uruguaio, mas como era uma revolta de caráter elitista, mantinha-se a estrutura política inalterada, mantinha-se a escravidão e mantinha-se o voto censitário, beleza? A região vai ser, de fato, apaziguada pelo Barão de Caxias, mas muito depois, já no período imperial, tanto é que ele já recebe o título de
Barão de Caxias, a gente vai falar quem é ele daqui a pouco. Né? Ele já vai acabar isso, então, já no segundo reinado, em 45. Acaba o período regencial em 1840. Então, Barão de Caxias, que é o patrono do exército brasileiro, derrota esses caras, mas derrota muito mais fazendo acordo. Como assim? Primeiro, anistia os revoltosos, perdoa todos os crimes, coloca esses farrapos no exército e o Estado ainda vai pagar todas as dívidas que os caras fizeram para fazer guerra. Além disso, um fenômeno que vai ser muito importante aqui é o seguinte, é que essa pacificação só foi possível graças a uma nova lei que vai surgir em 1844, chamada de Tarifa Alves Branco, que nós vamos falar mais para frente, quando for falar de segundo reinado. Tarifa Alves Branco, ela aumentava os impostos de importação, né, que iam de 30% a 60%. Mas eu falo disso melhor depois. E com isso, o charque uruguaio, o charque argentino fica muito mais caro. Então esses caras também aceitam isso, beleza? Como é uma revolta elitista, a reação do império, da regência, perdão, é menos violenta, certo? Os caras vão ser menos, quase não teremos condenados à morte. E a maçonaria vai ter um papel muito importante aqui, porque é a partir dela que esses caras vão organizar a farroupilha. Beleza? Próxima, Sabinada, recebe esse nome, é uma revolta na Bahia, que vai se desenvolver ali na Bahia, a partir de um homem chamado Francisco Sabino, não é? Francisco Sabino era um homem de classe média urbana, cansado do elitismo político da região e cansado de participar muito pouco politicamente. E por isso mesmo, ele organiza uma revolta junto com outros homens, toma o poder, certo? Toma o poder, declara uma república, beleza? Inclusive a primeira república propriamente instaurada aqui. Segundo, essa república ela seria temporária, ela só existiria na Bahia enquanto Dom Pedro não completasse seus 18 anos. Assim que Dom Pedro completasse seus 18 anos, voltava a Bahia a fazer parte do Império. E também prometia a alforria de escravizados que participassem da Revolução. Inclusive sendo o primeiro movimento a prometer claramente, o primeiro movimento branco, claro, a prometer claramente, esse helicóptero, hoje está passando tudo aqui, a prometer claramente a abolição da escravatura. Nós teremos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, as revoltas de escravizados. Essas, claro, sempre vão querer escravatura. Estou falando de revoltas de brancos, tá certo? Beleza? Próximo. Balaiada no Maranhão. Essa também é popular. Balaiada vem numa referência à profissão de alguns dos líderes ali que eram faziam balaio para vender e tal. E esses caras estavam cansados, né, de ser explorados. Né? Esses escravizados, esses pequenos proprietários, os artesãos, inclusive de balaio, estavam cansados de ser explorados pelas elites. Então, o que eles fizeram? Tentaram tomar o poder, né? Na verdade, não conseguem tomar o poder de fato, mas tentam tomar o poder para quê? Para retomar a monarquia. Eles achavam que o imperador acabaria com essa exploração, defendendo o catolicismo e a liberdade. Beleza? No entanto, ao chegar no poder, essas massas populares começam a disputar o poder internamente, isso fragmenta o movimento, que o enfraquece, e aí vem o Duque de Caxias, futuro Duque de Caxias, né, Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que vai derrotar os balaios e vai retomar o poder para a regência e depois o Império, já no final ali, beleza? O que é interessante é que no meio disso tudo nós temos uma revolta paralela, que é uma revolta liderada por um escravizado, beleza? Um escravizado de nome Preto Cosme, que vai liderar um conjunto de... Ele era um ex-escravizado, ele era forro já. Vai liderar um conjunto de escravizados fugidos e vai continuar, mesmo depois da balaiada derrotada, vai continuar lutando ali no Maranhão pelo fim da escravidão. Beleza? E com isso a gente chega aonde eu queria, a parte final aqui, a gente falar das revoltas de escravizados, não é? Bom, nós teremos aqui também algumas revoltas. Eu vou falar de apenas 3, tá? Mas temos até mais também. E basicamente, por que nós teremos escravizados se revoltando? Primeiro ponto. Aquela história de que escravizado africano se revolta, isso é uma balela racista para justificar a escravidão, tá? Esses caras se revoltaram do começo ao fim do processo colonial, do processo escravocrata, agora no Império e tal, beleza? Ainda bem. Mas, então, eu só selecionei 3 porque
é o que precisa ser dito, tem muito mais coisa, né, para a gente poder pensar. Mas, basicamente, o que acontece? Nós teremos um conjunto de revoltas de escravizados, por quê? Por algumas mudanças ali durante o período regencial. Primeiro, o aumento do tráfico negreiro a partir de 1830. E por que nós teremos um aumento do tráfico negreiro a partir de 1830? Porque estava sendo proibido. O tráfico negreiro já vinha sendo proibido desde 1830, né? Na verdade, até antes. Desde 1820 e poucos ali, desde o reconhecimento da independência do Brasil pela Inglaterra, já havia esse desejo de abolir a escravidão. Então, quando começava a se aproximar o fim da escravidão, os traficantes começaram a trazer mais escravizados para poder ganhar o máximo de dinheiro possível em menos tempo. Então, cada vez mais chegou escravizados no Brasil. Já tinha muito, chegou ainda mais. Esses escravizados começaram a se organizar melhor, inclusive criando um conjunto de quilombos. O número de quilombos cresceu radicalmente nesse período, certo? Beleza? A população já era muito numerosa de escravizados. Sem contar que está tendo um monte de revolta entre os membros da elite, um monte de revolta entre os brancos. Esses escravizados vão usar desse contexto de conflito para poder também organizar suas próprias revoltas. Além disso, havia a influência da independência do Haiti. Uma independência que eu acho que eu já falei isso para vocês, uma independência que é interessante porque é uma independência feita por escravizados, né? Então, esses escravizados aqui chegavam às notícias de, olha, os caras lá fizeram um país novo só de ex-escravos. Pô, vamos se revoltar aqui e fazer isso também. E um negócio que parece uma bobeira, mas que é muito importante, é a formação das irmandades e confrarias católicas de negros, né? Vocês estão vendo aqui uma figura do Rugendas, a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é uma santa de devoção de negros. É a partir dessas instituições que muitas dessas revoltas conseguiram se organizar. Os caras tinham um ponto de encontro, que eles se encontravam para dialogar e que não era necessariamente vigiado pela polícia, porque era uma reunião religiosa. Sacou? Bom, tem um trecho do texto do Rugendas falando sobre isso. Não vou entrar nesses detalhes, é muito interessante, mas se você quiser, pausa o vídeo, lê o texto, volta, analisa a imagem. É bonito pra caramba a maneira como ele descreve isso e essa sociabilidade ali dentro dessas comunidades religiosas negras, ok? Pausa aí e lê. Beleza, bora pra frente. Bom, vamos falar da primeira delas, a Revolta de Carrancas, em Minas Gerais, 1833. Bom, essa revolta é extremamente interessante, porque é uma revolta muito localizada. Ela vai acontecer dentro da fazenda de uma família Junqueira, uma família mineira rica, poderosa, inclusive Gabriel Francisco Junqueira, o chefe da família, era deputado nesse contexto, certo? E era uma família que era famosa por ser cruel com seus escravizados. Então, um desses escravizados, Ventura Mina, se revolta, junta um conjunto de escravizados, mata 10 pessoas nessa fazenda, em Carrancas, e foge para uma cidade vizinha atrás de apoio de outros escravizados. Chegando nessa outra cidade, nessa outra fazenda também da família Ventura Mina, da fazenda da família Juqueira, o que acontece? Eles têm uma forte resistência e o Ventura Mina é preso com mais um monte de escravizados e ali depois ele é morto. Né? O que é interessante é que essa revolta é a primeira grande revolta de escravizados no sertão brasileiro, o que vai causar um verdadeiro espanto, levando ao terror profundo das populações da região do sertão do Brasil, certo? Além disso, cara, isso vai causar tanto espanto, tanto medo, que a partir de 10 de junho de 1835 vai ser baixado um conjunto de leis voltadas para controlar esse escravizado. Basicamente, essa lei condenava à morte qualquer escravizado rebelde. Para vocês terem uma ideia, tanto que isso é pesado, é justamente essa revolta, a revolta no Brasil, que mais vamos ter condenações à morte aqui. Beleza? Tranquilo? Suave? No entanto, a mais famosa das revoluções de escravizados é uma revolução que de fato nem aconteceu, que é a revolta dos malês na Bahia. O que são malês? Malês eram como eram chamados os escravizados islamizados, aqueles que vinham da África do Norte ou até mesmo da África subsaariana, mas que tinham um contato com a religião islâmica. Eram escravizados extremamente intelectualizados, sabiam ler, sabiam escrever, dominavam às vezes mais de uma língua, dominavam técnicas de produção muito sofisticadas e tal. E esses caras vieram para cá, escravizados, tal. Chegando aqui, eles tentaram se reorganizar, criaram uma verdadeira comunidade muçulmana na Bahia, né? E passaram a ser chamados de malês. Então eles já tinham uma certa unidade religiosa. E estavam cansados, abismados dessa
situação, obviamente, horrorosa, vivenciada pelos escravizados aqui no Brasil, certo? E também pelo racismo, os próprios mestiços. Nós teremos também mestiços, libertos, participando dessa revolta. Inclusive tem esse livro, A Rebelião Escrava no Brasil, do João José Reis, que é um livraço para pensar isso. Se vocês quiserem, esse livro eu tenho em PDF, inclusive posso mandar. É um livro brilhante, maravilhoso e ajuda muito a entender esse contexto. Além disso, a maior parte desses escravizados, eles, como eles eram mais intelectualizados e dominavam técnicas, conhecimentos mais elaborados, então eles eram escravos de ganho, eles eram escravos urbanos que viviam livres. Então eles tinham tempo de se organizar, se encontrar e de organizar essa revolta. Além disso, também sofreram a influência da independência do Haiti. O que eles queriam? Abolir a escravidão, estabelecer o islamismo no Brasil e acabar com o catolicismo, que eles consideravam o catolicismo, inclusive o cristianismo como um todo, como grande responsável pela escravidão africana. No entanto, antes mesmo da revolta acontecer, ela foi delatada e foi rapidamente coibida pelo Estado, não é? Esse artigo também do Stuart Schwartz é excelente para entender esse processo, você acha na internet também. E aí os caras são rapidamente presos, né? E são baixadas sentenças extremamente severas referentes aos malês. A minha filha chorando, ela chora bastante. Consequência, desenvolveu-se o chamado medo do haitianismo. O que é o medo do haitianismo? O medo das revoltas escravizadas. Tanto é que nós teremos cada vez mais leis violentas contra os africanos, para impedir qualquer tipo de revolta desses caras, né? As chamadas leis anti-africanas, que proibiam até a circulação livre desses africanos. E também a conversão na base da força desses islâmicos ao cristianismo. Beleza? Suave. Aqui alguns números, né? A população de Salvador, só para vocês terem ideia da quantidade de pessoas, de acordo com as condições, né, de africanos escravizados. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Africanos escravizados, 17 mil e pouquinho. Beleza? Livres brancos, 18.500. Ou seja, há quase a mesma quantidade de africanos e de homens livres. Opa, perdão. É isso mesmo. Aqui de brasileiros escravizados, 10 mil, ou seja, se somar os escravizados dá mais do que a outra parcela da população. Africanos forros, ou seja, ex-escravizados, e negros brasileiros forros, ou seja, a população branca de Salvador era uma minoria, né? Então por isso que também ele vai ser o auge dessas violências. Aqui as sentenças aos malês, não é? Só para vocês terem ideia, são 129 escravizados sentenciados e 102 libertos, né? Sendo punidos à morte apenas 4 pessoas, mas com penas bastante violentas em todos os casos aqui, certo? E para a gente terminar, a última dessas revoltas, a revolta de Manuel Congo no Rio de Janeiro. Basicamente, Manuel Congo era um homem da Baixada Fluminense ali no Rio de Janeiro que buscava criar uma espécie de quilombo em Pati de Alferes, que é uma região, e ele busca, né, apoio de outros escravizados, organiza fugas e tal, mas a Guarda Nacional e o Exército Brasileiro, juntos, acabam massacrando essa revolta. É interessante porque é a revolta mais perto do centro de poder, né? E por isso que esse massacre vai ser feito por essas duas forças ali e tal. Manuel Congo é morto, mas mesmo com ele morto, a região não se pacifica até 1888, quando nós temos a abolição da escravatura. Certinho, meninos? Consequências dessas revoltas de escravos: repressão extremamente violenta, um conjunto de leis cada vez mais violentas contra esses escravizados, um crescimento gigantesco do número de quilombos, porque os caras vão se revoltando, vão fugindo, etc. Mas o mais interessante é o esquecimento por parte dos historiadores. Basicamente, não se fala sobre isso. São pouquíssimos os professores que falam desses tópicos. Nos livros de vocês, quase nunca tem, nos livros didáticos em geral, não só no que vocês usam. E isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vê essa música maravilhosa de uma banda mineira chamada Bering Brown, não é? Eu não vou pôr a música para tocar, se tivesse falado eu ia colocar para a gente prestar atenção, ouvir juntos e tal, mas basicamente presta atenção na letra. Ó. Hoje eu vou lembrar uma velha história que acabou obscura da nossa memória. Obscura da nossa memória. Ou seja, ele vai falar dos negros que foram esquecidos mesmo. Fora a chegada dos navios imensos, ancorados por Bahia por inteiro, falando do tráfico negreiro e tal. Daí então se viu que o homem é lobo do homem, pois feriu o ego sem nenhum pudor. Ou seja, a violência do homem perseguindo o homem.
né? Daí, então se viu que o homem é lobo do homem, pois com seu semelhante não teve um pingo de amor. E aí vem o título da música e o refrão que eu acho interessante. O tempo quer soprar de nossas memórias o que o próprio fez com a nossa opinião. Basicamente o que ele está querendo dizer assim, é que a história, que a ciência aqui estuda o tempo, quer apagar a presença da história africana no Brasil. As revoltas, quantas vezes vocês já ouviram? Ah, os escravos não se revoltavam. Mentira, tá? Eu falei de 3, poderia falar de uma centena aqui. Então, o seguinte, né? O tempo quer apagar aquilo que ele mesmo construiu, como essa coisa da passividade do negro, da ausência de história negra e etc. E aí ele continua. Se o sangue saiu do chicote do feitor, a pele é forte, mesmo assim não aguentou. Para os heróis que a história enterrou, desconhecidos pela causa que lutou. Ou seja, os caras eram violentados e ainda esquecidos pela história, né? E aí ele continua contando algumas histórias aqui. Manuel Congo, a gente acabou de falar, né? A última dessas revoltas, comandava a parada na Baixada Fluminense. No Quilombo do Rosário, João Mulungu era guerreiro calhambola. Andão do Cerro comandava junto com a rapaziada nas matas. Ambrósio em Minas, Campo Grande, Preto Cosmo, que a gente falou, inclusive, e São Luís do Maranhão. Ou seja, ele está tentando relembrar os heróis da história africana. Essa música é massa. Escuta, porque o som é muito bom, na verdade. Eu aconselho demais a escutar esse disco inteiro. Esse disco é do caralho. Opa, não podia falar palavrão, mas já falei. Então já era. É isso, meninos. Falou. Espero que vocês tenham aprendido o período regencial. É nóis. Tamo junto. Qualquer coisa, chama aí. Ah, tá tudo lá. Slides, a tabelinha com essas revoltas, tudo na plataforma, no site da escola. Um abração. Tchau, tchau.